E aí, comunidade gamer, tudo certo? Tô com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aí ao nosso MumaCast, nosso podcast aí que eu gravo sempre junto com meu irmão. E nós vamos aí, né, trazer um podcast aí falando, é claro, da Copa do Mundo. Vamos falar aí da primeira rodada, dos impactos, né? Algumas coisas que a gente imaginou não se confirmaram, outras coisas se confirmaram. Algumas situações aí já esperadas. Muitas decepções, a verdade é essa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Do meu lado aqui tá o meu irmão aqui, o Vitor. Ele também aí vai fazer a introdução dele e a gente vai começar falando, vamos falar aí das partidas, né? Daquilo que nos agradou, daquilo que não nos agradou, daquilo que a gente esperava mais, daquilo que a gente imagina que pode melhorar, daquilo que a gente imagina que não pode, que tem que se ajustar, ou que não tem que ser ajustado nas equipes aí nesse podcast. E aí, Vitor, como é que você tá? E o que você tem aí pra falar pra gente hoje, nesse dia aí, pra falar desse início também da Copa do Mundo e como é que você tá aí? Chama! Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Como eu sempre digo, o horário que você esteja nos assistindo. Começamos aí mais um podcast, mais uma semana aí, praticamente, da gente, dessa vez sobre novidades da Copa do Mundo, que é o assunto do momento, né, no mundo inteiro, praticamente a Copa do Mundo rolando. Começar primeiro pelo FIFA 23 e também sobre Copa do Mundo, da lista dos jogadores brasileiros, né, dos jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro, não só brasileiros, mas dos jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro que estão no FIFA em seleções. Da seleção do Brasil está Everton Ribeiro, além do Pedro e também do Everton, que foram jogadores convocados pelo Tite para a Copa e estão na Copa. Estão também o Santos, goleiro praticamente do Atlético Paranaense, está ali. Você pode utilizar o Santos ali na seleção brasileira. O Gabigol e o Cebolinha e o Edenilson do Internacional, jogadores que também já tinham sido convocados alguma vez pelo Tite, estão ali também sendo utilizados ali na Copa do Mundo pelo FIFA, praticamente na seleção brasileira. Em outras seleções, tem na seleção do Uruguai, você tem o Arrascaeta, jogador do Flamengo, o Terans, jogador do Atlético Paranaense, e o Gabriel Neves, volante do São Paulo, aí, acabou de renovar com o São Paulo aí, o contrato, estão também praticamente na seleção do Uruguai. E além disso, também tem o Arboleda na seleção do Equador. Esses são os jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro e estão nas seleções, representando praticamente as seleções, o Campeonato Brasileiro nas seleções, praticamente suas respectivas, o Arboleda no Equador, Terans, Neves e Arrascaeta no Uruguai, e Everton Ribeiro, Pedro, goleiro Everton, Edenilson, além de Cebolinha e o Gabigol na seleção brasileira. Foram esses jogadores ali representados e representando o Campeonato Brasileiro. O que você achou, Raul, dessa novidade? Alguns jogadores que praticamente não estão na Copa, como o Gabigol, o Cebolinha, né? Não estão praticamente na Copa. O Santos estão aí na seleção brasileira. Eu acho que é uma forma, acho que é um prato cheio, né, pra poder, pra quem joga, né, o pessoal que joga aí, né, eu gosto do modo Copa do Mundo aí, poder se esbaldar aí, porque dá uma possibilidade maior, né, você pode ver aí esses jogadores em ação, na sua dentro da equipe, né, jogar pessoal, porque são jogadores, muitos jogadores esses muito queridos pelo pessoal, por nós aqui, né, por cada um dos torcedores dos times. E para você ter uma alternativa dentro do jogo mesmo, né? Às vezes o pessoal quer fazer diferente, às vezes o torcedor imaginava que esse jogador deveria estar na seleção por algum motivo ou por outro, né, nas respectivas seleções, então ele pode aí, mesmo que não na vida real não esteja, ele pode tentar trazer um pouco dessa simulação aí, né, dentro do jogo. Bom, então eu acho que a gente pode começar, né, começando o nosso assunto hoje, né, que é a Copa do Mundo, né, inevitável que não seja. Essa primeira rodada, eu vou trazer primeiro, a gente vai trazer primeiro um panorama geral, né, e depois a gente vai falar, vamos trazer meio que pelos dias, né, dos que a gente está gravando isso aqui na sexta. Vamos trazer até os jogos de ontem, quinta-feira. Né? E depois, né, a gente vai tentar trazer para tentar fazer também a cobertura dos jogos da segunda rodada. Né? Vou tentar pegar um período um pouco maior, né? Porque começou com 3 jogos. Normalmente sempre foram historicamente 3 jogos por dia para essa Copa do Mundo por conta do período, por um ajuste da FIFA, mudou para 4 dias, né? A preparação para começar ela foi muito diferente, as preparações
naturais, até pelo fato das equipes estarem em meio de temporada, então mudou completamente a preparação das seleções, né? Um período curto. O Brasil, historicamente, sempre os jogadores vinham para o Brasil, começavam a fazer o trabalho na Granja Comari. Não teve esse trabalho para depois irem, né, para o país da Copa. O Brasil já começou um trabalho na Itália, da Itália foi já para o Catar. As outras seleções meio que seguiram, né, principalmente seleções da América do Sul, seguiram meio que essa dinâmica. E foi tudo muito rápido, né? Convocação, treino e já. Tanto é que as convocações não foram feitas tipo, meio que de forma uníssona, né? Tipo, ou seja, todas juntas, né? Foi meio que cada país fazendo, dependendo da distância para o jogo de estreia, foram fazendo as suas convocações inicialmente. Depois, né, as equipes que jogaram para o final, o Brasil acabou fazendo uma das convocações mais perto do final. E a preparação foi tudo muito rápida. Então, mas também os jogadores estavam todos, né? Não precisaria fazer um recondicionamento físico, estava todo mundo bem, todo mundo encaixado. Eu vou trazer uma coisa aqui que o meu ponto, talvez o meu principal ponto de decepção, entre aspas, né? O ponto bom tá na intensidade, né? Todo mundo correndo muito, muita entrega, muito um nível físico altíssimo, então todo mundo aí em alto nível. Esse é o bom dessa Copa do Mundo. Mas a minha decepção tá ficando um pouco com algumas seleções europeias da forma, no sentido da opção de jogo, né? Muitas das seleções europeias que a gente conhecia, né, principalmente na Copa de 2018 e também pelos clubes, né, pelos jogadores mostram nos seus clubes, nas competições que a gente acompanha, nos campeonatos nacionais da Europa e nas competições continentais, são sempre jogos com as equipes colocando a bola no chão, rodando o jogo, fazendo passes, procurando opções, infiltrações, né? E a gente viu muito, mas muito mesmo, um abuso até fora do normal da bola longa, né, nessa Copa do Mundo, né? Seleções usando pouco o trabalho de meio de campo ou o trabalho de ligação direta. Não sei se iniciaram com essa tendência, né? E eu acho que esse tem sido um dos principais motivos, entre aspas, para alguns resultados que talvez não tenham agradado. Também tem, claro, o fator desse tema não tem agradado, né? As estreias, né? A gente tem, por exemplo, a Dinamarca, que tentou muito bola pelo lado, bola longa. A Polônia, idem. A Holanda mesmo, quando venceu o Senegal, foi nessa mesma ideia. A Bélgica, né, fez o gol que na bola, mas jogou também, se fechou. Mas por outro lado, quem botou a bola no chão e trabalhou o jogo, né? O caso, por exemplo, vou dar o exemplo da seleção da Espanha, né? Que talvez venha aí como talvez a grande potência. Eu vou botar Portugal também nessa situação também de seleções também, mas acho que Portugal é uma questão de escalação também, né? Um jogador como Rafael Leão, é inadmissível você ter um jogador como Rafael Leão no banco de reservas dessa equipe, por mais que o Otávio seja bom, né, para nós brasileiros, ser um jogador, mas não tem como um jogador como esse, jogador de volume, um jogador de força, ficar no banco de reservas. Mas acho que, como eu falei, Portugal é uma questão também de ajuste tático. O zagueiro também deles lá, o William Carvalho, né, o zagueiro deles, acho que ele é volante. Danilo. Danilo, isso, Danilo. O Danilo foi usado lá como. Também parece que tá fora de posição, né? Completamente fora da situação de jogo. Então também. Talvez esse é o problema de Portugal, uma coisa separada, mas. Mesmo a Inglaterra que venceu o Irã, venceu o Irã, mas muita bola longa pelo lado e assim, pouco trabalho com os jogadores. Aí quando entra o Grealish, chega no tempo, o time muda. O Grealish eu acho que tem que ser titular no próximo jogo da Inglaterra contra os Estados Unidos, inclusive o jogo é hoje, né? A gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, o jogo é daqui a pouco. Eu acho que poderia mudar. E a França, eu acho que fez um bom jogo, né? Eu acho também que quando tem o ajuste na lateral, o time precisa do apoio do lateral, né? Óbvio que o time conta muito com o Mbappé, mas pelo menos o Rabiot participou, né, do jogo e mostrou aí a qualidade dele. E algumas decepções, né? É claro que as decepções foram por conta da Argentina, mas eu acho que a Argentina, apesar de tudo, né, de ter gostado com o brasileiro e tudo mais, né, que a história da situação toda, acho que a Argentina foi talvez surpreendida pelo desgaste. Eu acho que a Argentina foi pega de surpresa pelo desgaste da Copa. Acho que eles vão se adaptar para os jogos seguintes. Polônia, Gales são países que eu acho que ficaram um pouco atrás. A Croácia teve dificuldade também, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses jogos, né?
E eu coloco até nisso, até a própria Sérvia, que eu acho que a Sérvia vai pelo caminho interessante, que a Sérvia, quando tentou jogar contra o Brasil, tentou propor jogo, tentou fazer o seu trabalho de bola. É claro que quando a Sérvia inicia o jogo tentando pressionar o Brasil acha as alternativas, né, de saída de bola, da pressão, né? O Brasil, no início até os 10 15 minutos, teve muita dificuldade nas disputas de bola, divididas. Uh, Só que aí vem a questão da que o Brasil começa, na metade do jogo, alguns ajustes dentro do próprio campo, né? Paquetá, que estava jogando muito aberto pela direita, com o Neymar jogando lá esquerdo, o Paquetá começa a fechar mais pelo meio, né? No Brasil, o Brasil começa a dar um contra um para o Rafinha, principalmente porque o lateral deles, lá, o zagueiro número 2 deles, leva o cartão amarelo logo no começo do jogo, e é justamente o cara que estava em cima do Rafinha. Então Paquetá sai dali um pouco, vem mais pro meio para poder dar o 1 contra 1 pro Rafinha. E o Brasil opta ali para um diálogo maior, né? Até Paquetá dialogar melhor com o Neymar, jogar mais próximo do Neymar na função, com o Vinícius Júnior chegando. O Brasil com muitas dificuldades no primeiro tempo, coisa que se esperava, né? Um time muito físico, muito forte, mas correu muito atrás da bola, né? E você repara no final do primeiro tempo, você repara pela forma como as camisas dos jogadores estavam, né? Os jogadores pela seleção brasileira com a camisa até normal, e os jogadores assim da Sérvia com a camisa colada, de tão molhada, de tanto suor, de tanto que você correu, né? Mais ou menos aos 38 para 30 no primeiro tempo, já aparentou o cansaço. Esse cansaço se confirmou no segundo tempo. Eu acho que aí houve um erro grave do Stojkovic. Acho que quando o Stojkovic, treinador da Sérvia, ele perde o Gudelj numa falta, que ele faz o Neymar, inclusive a falta acabou machucando o Neymar. Ele leva o cartão amarelo, ele tira o Gudelj pelo cartão amarelo. E o Gudelj era o volante de controle dele ali, o jogador de primeiro volante. Quando o Gudelj sai do jogo, ele troca, faz uma opção, coloca um outro jogador, né? Ele faz alguns ajustes ali na equipe. Ele coloca um rapaz, ele tira um atacante, e o Gudelj bota um outro cara, meio que um cara que, se não me engano, acho que ele é meio zagueiro, pra jogar na equipe. E aí abre um espaço, que é justamente o espaço que o Neymar gira para começar a jogar lá do primeiro gol do Brasil. Abre aquele buraco, acaba abrindo essa situação. O Neymar recebe o passe do Casemiro, consegue fazer o giro no corpo, vem na individual, aí o Vinícius Júnior chuta, o goleiro defende, e no rebote o Richarlison, né, com todo o oportunismo dele, né, e acho que isso o Richarlison mostrou essa tranquilidade de, mesmo não conseguindo participar muito do jogo no primeiro tempo, muito marcado no meio dos zagueiros brigando, né, ele mostrou, né, foi na força e fez o primeiro gol. E quando faz o primeiro gol, de novo, acho que é de novo uma precipitação do Stojkovic. Ele bota o time totalmente para frente, ele tira o volante, ele bota o Vlahovic no ataque para jogar com o Mitrovic, como eu acho que deveria ter saído desde o início. Recua o Milinkovic-Savic, que vinha sendo o homem da articulação, funcionou bem a articulação do Milinkovic-Savic. Aí ele tira o Zikovic, que era o cara da direita, que estava também fluindo no jogo. Ele bota um outro jogador, passa o Tadic, que estava aberto pro meio, e ele avança muito o time. Bota o Milinkovic-Savic, que estava jogando bem na armação, para jogar de volante. Aí de novo outro erro. Acho que o Milinkovic-Savic é um cara que tem que dar aquele último passe. Até que ele deu 1 ou 2 passes no primeiro tempo, que faltou entrosamento ali, talvez também questão de estreia, nervosismo, mas poderia ter sido uma boa oportunidade para a Croácia, para a Sérvia no jogo. E aí quando ele faz isso, ele avança muito o time. E aí quando ele avança muito o time, ele experimenta um pouco do espaço que o Brasil não tinha no jogo, né? Brasil com espaço, aí começa a aparecer muitas jogadas, e aí vem a jogada do segundo gol, jogada com trabalho de jogo pela esquerda, o Brasil, né? Vinícius Júnior iniciando a jogada, fazendo o gol, aí faz o segundo gol, o Brasil começa a pressionar, perde outras oportunidades, aí ele troca de novo, né? Volta para uma situação para pelo menos evitar um placar maior, e aí a Sérvia ainda tenta alguma coisa, mas acaba ficando perdida no jogo. Então, o Brasil enfrentou 2 tipos de adversário. O Brasil acho que mostra para o mundo que existe a sua qualidade defensiva muito forte, né? O Alisson não fez uma defesa, não chutaram no gol, né? O Alisson só teve que fazer, acho que o único lance mais perigoso foi o escanteio, que tiraram 2 bolas em cima da linha ali, mas assim, uma jogada de abafo, e acho que a torcida, você vê, né, quando a bola sai para escanteio, a torcida comemora como se fosse um gol, né, dentro do estádio, porque era a única forma. Mas eles fizeram um jogo interessante. Então eu acho que a Sérvia é superior à Suíça. Eu acho que a Sérvia vai jogar contra a Suíça precisando vencer, né? Talvez, óbvio que a Sérvia precisa fazer o trabalho dela, precisa vencer Camarões, que eu acho que é capaz de vencer.
Brasil aí contando, né, torcendo, né, por uma vitória do Brasil contra a Suíça. E no último jogo, talvez bem interessante, Sérvia e Suíça, valendo vaga, né? Vai ser o mesmo horário do jogo do Brasil, mas vai ser um jogo bem interessante. Acreditando até que a Sérvia, dessas outras seleções, né, entre aspas, né, segundo escalão, que chegam na Copa, eu acho que chega mais interessante aí que muitas dessas outras seleções. Então, o panorama geral acho que fica esse. Eu acho que surpresas ficam a destaque. Eu gostei da seleção dos Estados Unidos, apesar de ter cansado, ser uma seleção jovem, um pouco inexperiente. Né? O empate contra Gales machucou um pouco, né? Eu acompanho muita coisa dos Estados Unidos, os programas, né, americanos que falam normalmente sobre os esportes americanos. Eles abriram espaço para falar da Copa do Mundo e todos eles concordaram realmente que o pênalti foi um pênalti por infantilidade, realmente foi um pênalti desnecessário, jogador de costas dentro da área, completamente necessário, mas acho que pode chegar bem. Eu acho que seleções como o Equador, eu acho que está jogando nesse momento agora contra a Holanda, vem também numa situação bem interessante. Eu acho que o Canadá pode aprontar, né, na Copa do Mundo. O grupo de Portugal está completamente aberto. Apesar de Portugal ter vencido Gana, foi bom resultado Portugal ter conseguido vencer Gana. Eu acho que é um grupo completamente aberto. Acho que qualquer um pode passar nesse grupo. Viu? Qualquer um pode passar nesse grupo. Acho que é o grupo mais interessante para acompanhar. E fica o destaque para a Espanha, né? Eu acho que vem também, né, uma geração nova, muitos jogadores aí que teve o exemplo do Baldé, que o Baldé não esperava nem ser convocado, né? Tava de boa lá e de repente recebeu a informação de que ele estava na Copa. E é uma seleção que trouxe um futebol resgatado ali, daquele futebol vencedor no final da segunda metade da primeira década do ano 2000, durou até 2013, 2014, né, que foi aquela seleção bicampeã europeia, campeã mundial. Então, resgata um pouco dessa história, né, iniciada lá atrás com o Cruyff, depois o Guardiola dando segmento, estabelecendo a ideia do tic-tac e o envolvimento muito forte. Certo que há limitação também, tem que ver a questão do enfrentamento, né? Há uma limitação pelo fato realmente da Costa Rica talvez, aparentemente, né, não ser uma seleção de força. Então vem a situação agradável da Espanha voltando a aparecer bem, né? E então eu acho que gira mais ou menos em torno disso essa primeira rodada da Copa do Mundo. É claro que tem muitos jogos que foram muito nervosos, o pessoal tá meio ansioso, né? Sempre estreia da Copa do Mundo, sempre porque demora muito para chegar, né, para cada seleção, para cada país, então sempre tem esse nervosismo. Eu acho que a segunda rodada a gente vai poder ter uma noção melhor do que cada país é capaz de fazer, mas que eu falei, né? Essas outras seleções a gente esperava um pouco mais, né? Até pelo que eles fizeram na Euro, pelo que eles fizeram nas eliminatórias, eu esperava um pouco mais. Acho que a Inglaterra se ajustar aparece também com uma equipe forte. A França enfrentou a Austrália também. De início tem um pouquinho de. Mas o gol foi por conta talvez da contusão do lateral na hora do gol, né? Então, eu nem sei se conta se França e Austrália. Eu acho que a França também vem com o time bem forte. Conta muito com o Mbappé, né? E vai ter que contar com o Mbappé, não tem jeito, né? Então acho que a gente pode colocar aí esses, pra mim, né, na minha opinião, os destaques da Copa, positivos e negativos assim de início. Ô Vitor, o que você vê aí dentro da sua visão, né? Que talvez a gente já meio que conversou um pouco antes, a gente tem um pouquinho a visão um pouco diferente de algumas situações aqui. O que você vê aí da situação dessa primeira rodada aí da Copa do Mundo? Olha, acho que a primeira visão negativa que eu vejo são os jogos, tá? Jogos muito fracos mesmo, em relação a toque de bola, a distribuição de passe, alguns fundamentos, assim, até porque a maioria dos jogadores que estão lá na Copa são jogadores que jogam na Europa e jogam em grandes clubes, né? Tirando, óbvio, algumas seleções menores. As mesmas as seleções menores sempre tem praticamente dois, três, quatro, cinco jogadores, a não ser a seleção da Arábia. Me engano que os jogadores são todos que jogam na Arábia. Sempre tem três ou quatro jogadores que jogam no futebol europeu, que jogam no mais alto nível do futebol. E para mim, jogos muito fracos, tá? Jogos muito fracos, jogos praticamente com poucas emoções, jogadores com pouco fundamento em relação a passe, em relação a lançamentos, em relação a drible, assim, muito abaixo mesmo. Jogos assim muito arrastados, jogos não sono. Até o primeiro tempo do jogo do Brasil e Sérvia muito fraco mesmo, assim. O jogo que o Brasil, óbvio, teve o controle do jogo,
Mas o Brasil ameaça pouco, a equipe da Sérvia, a Sérvia chega a ameaçar no começo, a tentar enfrentar o Brasil de igual para igual, mas depois recua as linhas e praticamente só se defende. Então, assim, muito fraco mesmo, alguns jogos, muito fraco mesmo, assim, para mim é um ponto muito negativo, porque eu esperava, e até disse isso aqui, eu esperava jogos de muito alto nível, até por ser uma Copa que os jogadores estão, a maioria dos jogadores está no meio de temporada, nem no meio, começando a chegar no meio da temporada para eles, então jogadores mais inteiros, quem foi mais inteiro, sem lesões, fisicamente mais fortes, mas não tô vendo jogos assim não, tô vendo muitos jogos arrastados, muitos jogos assim, maçantes, então para mim é o ponto negativo desse lado. Outro ponto são algumas seleções grandes, né? A Alemanha, para mim, decepcionante. A Argentina, eu digo, é decepcionante, mas a Argentina, assim, acho que faltou um time para a Argentina. A Argentina teve praticamente, se não me engano, 10 a 12 impedimentos, eu não vou lembrar agora, até fiz o jogo pela ESPN, 10 ou 12 impedimentos. Então, assim, é surreal. Faltou um pouco, assim, os jogadores terem um pouco mais de calma, porque a Arábia jogou com uma linha bem alta. Então, assim, se a Argentina tem jogadores de nível de passe, porque é o Depou, o Messi, eu não preciso nem falar. Você tem praticamente. Depois ele coloca o Enzo Fernandes, que é um jogador que era do River, está no Benfica, está muito bem. Então, assim, faltou um pouco da Argentina ter esse time. O próprio Papo Gomes, que é um jogador que é um meia, que joga pelo lado, mas é um cara de bom passe. Então a Argentina faltou um pouco esse time. Para praticamente até vencer com facilidade a Arábia no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo controlado, faz 1-0 no começo do jogo, com um pênalti inexistente. É bom a gente lembrar disso, com o gol do Messi. E aí o primeiro tempo controlado, sem a Arábia atacar, o Emiliano Martínez, goleiro, não tocou na bola. E o segundo tempo, em 10 minutos, a Arábia vira o jogo e praticamente a Argentina não consegue jogar depois. É decepcionante, mas eu acho que assim, o empate que México e Polônia ajudou. Eu acho que a Argentina, México e Polônia até vão ser adversários que, diferente da Arábia, terão que sair um pouco mais para o jogo para atacar a Argentina. Eu acho que o Scaloni deve ter mudanças no time e eu acho que ele tem que mudar. Acho que assim, o Lisandro Martínez não pode ser reserva, tá? O zagueiro que é do Manchester United, o zagueiro de bom passe, zagueiro que pode começar o time, para mim tem que começar jogando. O Romero é bom zagueiro, mas o Romero é mais destruidor, então acho que ele deve sair do time e jogar junto com o Otamendi. De repente o Papo Gomes sair, você tem o McAllister, é um cara que se assemelha um pouco mais ao Lo Celso, que é um cara que fez falta. E eu acho que a Argentina também peca e não tem um cara de drible. Óbvio, você tem o Di Maria, mas o Di Maria é um cara também muito. É mais um armador também, um armador de drible. Acho que a gente teria que ter levado. Até tem um cara que é o Correia, né? Que é um cara do Atlético de Madrid, que é um cara que é bom no 1 contra 1. Eu acho que ele tem que jogar mais. Acho que você tem que ter esse balanço na sua seleção. Um ponta mais armador, ou até ter dois. Mas você tem que ter um ponta que é do drible. Acho que a Argentina peca nisso. A Caloni peca nisso. Acho que precisa ter a Argentina é um time de construção, né? Um time que gosta da posse de bola, de construir. E para mim são decepcionados. A Alemanha mais até do que a Argentina, para mim, porque a Alemanha é um time também de construção e a Alemanha cai, enfrenta um adversário, óbvio, muito mais difícil que a Argentina, que é o Japão, que é uma seleção que há anos vem evoluindo. O futebol japonês, óbvio, já é um futebol estruturado, mas os principais jogadores do futebol japonês estão na Europa. Então, o Japão vem evoluindo a seleção japonesa, assim como a Coreia, faz um jogo assim muito disputado com o Uruguai, óbvio, abriu mão, e o Uruguai para mim é decepcionante também. O Uruguai é uma geração de bons jogadores com muito destaque na Europa, exemplo do exemplo do meio campo do Uruguai, os 4 que estiveram no meio campo, óbvio, o Pelestrini, que é um jogador que é um menino novo, que está no Manchester United já, e aí você tem Valverde com grande destaque no Real Madrid, Bentancur com grande destaque, teve grande destaque na Juventus, hoje grande destaque no Tottenham, e o Vecino, que é um jogador que já tinha grande destaque na Juventus, desculpa, na Inter de Milão, sai da Inter de Milão para ir hoje para Lazio e é titularíssimo do time do Sarri, que é um time que está brigando nas primeiras posições do campeonato italiano. Assim, um time que não consegue criar, não teve criação no jogo contra a Coreia, um time que trabalha muito em ligação direta. Assim,
até pela filosofia do seu técnico. É uma filosofia até que já vem do Tabárez também, do Oscar Tabárez, um treinador que ficou ali por anos ali na seleção, um treinador lendário ali do Uruguai. Você tem ainda Rascaeta no banco, que é um jogador que se destaca muito no futebol brasileiro. Você tem Cavani, Suárez, Darwin Núñez, que não preciso nem falar, grande destaque. Então, assim, eu esperava um pouco mais. Você tem o Vina, que começa no banco, mas você tem o Cáceres, que é um cara que rodou muitos clubes do futebol europeu. Assim, para mim, é uma seleção que também decepciona nesse ponto. É um time que você pode ter mais criação. Que até para mim não deve nada para a seleção argentina e para a seleção brasileira. Óbvio, é um pouco abaixo, pelo nível dos seus jogadores contra a seleção argentina e contra a seleção brasileira aqui na América do Sul. Mas uma seleção que você pode ter criação, pode ter posse de bola, time rodando, e é um time muito de ligação direta. Um time que trabalha, às vezes, em 2, 3 toques para tentar chegar no gol. Tentou muita bola longa para o Darwin Núñez, que é um cara que é um centroavante, mas se movimenta muito, não é um centroavante paradão, um cara que consegue se movimentar. Assim, para mim é decepcionante o estilo de jogo do Uruguai nessa primeira rodada. Tem outras seleções, assim, a Holanda, para mim, também. Van Gaal, que é um cara que, assim, lendário treinador de grandes times, Barcelona, de Manchester United. É um cara que sempre fazia as equipes dele jogar, tem posse de bola. Para quem não se lembra, o Van Gaal foi um cara que dirigiu o Rivaldo na melhor fase do Rivaldo no futebol europeu, no Barcelona. E o Rivaldo, assim, com grande destaque. E o Van Gaal é um cara que, assim, nunca foi fã de jogadores brasileiros, mas, assim, se rendeu ao Rivaldo. O Rivaldo foi a época que o Rivaldo foi melhor do mundo ali no Barcelona, com o Van Gaal. E para mim também é decepcionante. Faz uma estreia muito burocrática. Vence ali no final do jogo a equipe do Senegal. O Senegal até melhor do que a Holanda. Então, assim, para mim a Holanda também é um pouco decepcionante nessa estreia. E a outra seleção que tem bom jogo. A defesa é muito boa, né? A Holanda tem uma defesa muito boa. O jogo até acabou, inclusive foi 1-1 agora, acabou com o Equador. Então, para mim, decepcionante. Sim, decepcionante, porque é uma seleção que eu esperava mais. Sim, até porque fez uma eliminatórias boas, passou sem susto nas eliminatórias da Europa, fez uma Eurocopa boa também na sua volta, então, assim, decepcionante para mim. A Holanda também, um pouco assim, o Equador é surpreendente, mas acho que o trabalho do treinador argentino, é um treinador até, é uma escola É até, é isso. um cara que gosta muito é um treinador da ligação direta, mas uma ligação direta no jogo objetivo, até legal. E o Equador vem surpreendendo, fez uma estreia tranquila, né, contra o Qatar, Esse e vai empate para a agora última rodada. praticamente os dois praticamente garantiram a vaga, né? Esse empate entre os dois. Não, o Senegal venceu, você tem É, Qatar e Senegal, a Holanda sim, né, a Holanda pega Qatar é. eliminado, Tô com esse e a empate, eles já Holanda garantiram. praticamente pega Qatar já garantido para ser primeiro do grupo. Já do outro lado, Então, jogo de um vida ou grande jogo morte, é. deve ser entre Equador e Senegal, né? Senegal que perde o Mané, mas você É. mostra que tem uma boa filosofia do seu treinador, um time que tenta jogar, que é um time de muita força física, mas óbvio, sem o Mané perde muito, que é o grande destaque, o jogador que está muita ascensão no futebol europeu, na sua melhor fase, infelizmente fora da Copa. Aí vamos praticamente praticamente eu disse as decepções, né? Que para mim foram mais as decepções. Agora vamos para os favoritos, vamos dizer assim, que praticamente foram bem. Inglaterra, para mim, assim, muitos dizem que a Inglaterra tem um time meia boca, mas assim, eu acho que a ascensão da Premier League traz esses caras em alto nível. Você não tem um grande destaque a seleção da Inglaterra. Você não tem um grande jogador. Né? Diferente do Brasil, você tem o Neymar. Diferente da França, que você tem o Mbappé. Diferente da própria Argentina, que você tem o Messi. Na Inglaterra, você tem jogadores todos ali no mesmo nível. Tirando um pouco o Harry Kane, que eu acho que é um pouco mais. É o melhor jogador ali da seleção, até pela ascensão do Harry Kane nos últimos anos no Tottenham. O Harry Kane coloca o Tottenham ali num patamar de um outro nível, até pelos gols, ele entrega não só gols, mas entrega assistências também. Centroavante também de movimentação, que segura a bola e trabalha como meia. Assim como ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Benzema, né? Também ali no Ele, Tottenham, o ele, Benzema faz no ele, Real ele Madrid. sai, ele faz um pivô, talvez, hoje.
inigualável hoje no futebol mundial, né? Ele sabe sair, ele tá Não, saindo acho que pro jogo. O Benzema faz melhor do que ele. Acho que o Benzema É. Eles tem, são parecidos, tem é que você falou. É. Acho que o uma Benzema, noção de na espaço, construção ele é melhor, é. Isso concordo. uma noção de espaço, de onde enfiar a bola melhor do que o Harry Kane hoje em dia, né? O Benzema, até porque o Benzema trabalhou muito isso com o Cristiano Ronaldo, no É, Real Madrid, mas isso. o papo não é o Benzema, até porque o Benzema não tá nem na Copa, simplesmente cortado fora. Não tá cortado, né? O Benzema tá se recuperando e pode ser que nas fases finais o Benzema volte, porque ele não foi cortado, tá? É, É isso, ele mano. tá, até que nada, ele tá na escalação lá. Ele tá lá, ele não tá com a seleção, ele tá fora, se não me engano, ele voltou pra Europa para tentar a É, recuperação, isso. Tá mas pode ser que a França avançando ele volte e esteja apto para jogar os jogos finais. Eu não acredito, tá? Mas isso é um papo para daqui a pouco. Mas a ascensão da Premier League, você deixa todos esses jogadores muito em alto nível. De alto nível de técnica, alto nível de fundamento, alto nível de noção de espaço, noção de tática. Isso, para mim, torna a seleção da Inglaterra uma das favoritas. Porque você não tem um grande destaque, você tem uma seleção de jogadores comuns. Vamos lá. O Tripper Então, é um cara de ótimos só fundamentos. até uma Pô, coisa que eu ia perguntar. Porque assim, como que a Inglaterra botou, pelo menos no jogo contra o Irã, o Bellingham, né, que você vai falar depois dele, ele jogou muito dentro da área. Eu acho que ele foi um meia, praticamente um meia como centroavante. As atacantes Não, muito. na verdade, não. Na verdade, ele atua como um segundo homem do meio campo, chegando na área. Porque como a Inglaterra, o jogo se diminuiu em 20, 30 metros, porque o Irã baixa as linhas, e a Inglaterra tem que subir as linhas, como a França fez isso contra a Austrália. E aí quem tem que ser os armadores são os zagueiros. O Bellingham se transforma num segundo volante, como se fosse um segundo volante chegando na área, como o Rabiot. O Rabiot no começo começa meio perdido e depois transforma nesse ponto. Mas a gente volta nesse ponto daqui a pouco da França. Então ele é um segundo volante, um 4-1-4-1, até 4-1 que o Tite gosta muito, com apenas na cabeça de área. Eu não lembro quem jogou na cabeça de área, tá? Não foi o Fuji, eu não lembro agora o primeiro volante da Inglaterra nesse jogo. Mas você tem a linha de 4 no meio campo, com o Foi o aberto de um Rice. lado. Foi o Rice. Isso, Rice, como primeiro volante, jogador do West Ham, como primeiro volante. Você tem o Bellingham e o Mason Mount no meio campo, ali os dois, e o Bellingham como segundo volante, os dois se aproximando muito do Harry Kane flutuando, o Saka de um lado e o Sancho, se eu não me engano, né, começou jogando. O Sterling. Sterling, isso, desculpa. O Sterling do outro lado. Então, esses dois jogadores do meio campo se aproximam muito, um 4-1-4-1. Então, praticamente, você tem só o Rice, porque já prevendo isso, só não é um treinador assim de grandes táticas, tá? Saltgate é um cara até que assim não dirigiu grandes clubes no futebol da Inglaterra. Se não me engano, ele saiu do Southampton para dirigir a seleção. É um cara de clubes médios, de médio porte, de médio a pequeno porte na Inglaterra. Mas é um cara que, assim, o tempo que ele ficou na seleção, o tempo que ele ficava parado, ele assistiu muitos jogos e estudou. Por isso que eu falo que a ascensão da Premier League deu para esses caras uma noção de tática, uma noção de impacto. Então, para mim, torna a seleção. E a seleção, isso já se vem da Eurocopa passada, onde a Inglaterra chega numa semifinal, cai para a Itália, até na prorrogação, nos pênaltis, né? Não é nem prorrogação, desculpa, nos pênaltis. Foi a vice-campeã, perde na final. Foi nos pênaltis, a final foi em Londres. Isso. Até bom você lembrar. A gente É. perde na final. Então, assim, já vem com essa ascensão. E essa ascensão vem muito do que a Alemanha foi em 2014. Quando a Alemanha perde em 2010, e a Alemanha começa a se preparar nisso, com o Joachim Löw, com o Klinsmann, e do Klinsmann vem com o Joachim Löw, e o Southgate, no tempo que ele ficou fora, ele foi estudar. Ele foi estudar tática, ele viu muitos jogos da Premier League, onde você tem os melhores treinadores. Você tem Klopp, você tem Guardiola, você tem o Conte, você tem outros que passaram por lá, outros, você tem hoje o Naemer, tem grandes treinadores que taticamente enriquecem o futebol. Até porque enriquece o futebol da Premier League. Até times menores dão muito trabalho. O caso do Brighton, você tem hoje o treinador que é o Graham Potter, que hoje é o treinador do Chelsea. Você tem o Tuchel, que passou por lá no Chelsea. Então, assim, ele foi estudar, estudou maneiras de jogo, que era 3 zagueiros, linha de 5. Ele foi estudar todas as maneiras. Então, isso deixa taticamente muito forte a equipe da Inglaterra. Então, você tem o Tripper, você tem do outro lado o Luke Shaw que é um cara que ele tem um problema. O Luke Shaw é um bom lateral. Ele não é um lateral excepcional, mas é um lateral que praticamente ele é muito forte na marcação. É um lateral que apoia sempre na boa. Ele tem problema com o peso. Hoje ele se cuidou mais, ele está se cuidando mais, até por ter uma concorrência pesada. Ele já tinha uma concorrência pesada, que era o Alex Telles, quando chega, contratado pelo Porto United. E agora chega um cara
que praticamente trazido pelo Ten Hag, que é o Malásia, que chega para ser titular. Então, o que o Shaw teve que fazer? Se reinventar, se cuidar mais, emagrecer, se cuidar do seu peso, porque ele é um jogador que tem muita facilidade para engordar. E hoje ele é o titular da seleção, e ele tem no banco dele lá na Inglaterra candidatos de alto nível. Você tem o Alexander-Arnold, e aí você perde ainda, você tem Henderson no banco. Então é uma seleção que o nível, o centroavante reserva é o Callum Wilson, ficou fora o Vardy, ficou fora o Abraham, tem bem na Roma. Então assim, você tem grandes opções. Isso muito devido à Premier League. O aumento da Premier League, do nível da Premier League, deixa esses caras com noção de tática melhor. E a seleção da Inglaterra, mas eu digo, não é uma seleção de craques. O Sterling, pra você ter uma ideia, o Sterling é um cara que eu assisti. O Dudu do Palmeiras, para mim, é melhor que o Sterling. Se o Dudu jogasse. Mas o Sterling é um cara que ele tem uma noção de posicionamento, porque ele passou com grandes treinadores. Ele teve no Liverpool, do Liverpool ele é vendido pro City. Então, assim, ele ele teve como treinador o que hoje é treinador que foi treinador hoje é treinador do Leicester. É um cara que é muito, me foge o nome, o Brendan Rodgers. É um cara que é muito bom treinador muito bom de tática. Ele teve o Guardiola. Hoje ele foi pro Chelsea, ele começa a ter o Tuchel, ele tem o Graham Potter. Então, assim, você vai pegando noção de tática, noção de posicionamento, que deixa a seleção da Inglaterra muito forte taticamente. Então, assim, é difícil cuidar da seleção da Inglaterra. Por mais que você não tenha um grande craque, mas taticamente, um time coletivo é muito forte. Você tem o Maguire, por exemplo, muitas pessoas conectam o Maguire, zagueiro, que foi do Manchester United, sai com uma grande contratação, que assim, teve muitos altos e baixos. Mas o Maguire é um cara que ele sofre também pelos anos de Manchester United. Eu comparo o Manchester United muito ao São Paulo, o São Paulo do futebol brasileiro. Que é um clube grande, mas devido a más administrações e não se preparou para a saída do Alex Ferguson, o São Paulo diferente, mas não se preparou. Sofre nos últimos anos e o Maguire sofreu isso. Mas é um bom zagueiro, de boa técnica. Então, assim, é um zagueiro muito forte na bola aérea. É um cara que ganha muitas bolas aéreas. Quando vai para faz muitos gols, também defende muito bem. Então, a Inglaterra, para mim, é uma candidata a chegar longe na Copa, sim. Vamos a outros clubes. Aí vamos a outros clubes, não, desculpa, outras seleções. França. Não precisa nem dizer. A França praticamente tem muitas opções de jogadores, apesar de ter tido muitas lesões. Mais uma, que foi o Lucas Hernandes. Não sei nem se vai ser cortado ou não. Provavelmente, se ele for cortado, deve vir o Mendy, né? Lateral do Real Madrid, que não foi convocado. Mas tem muitas lesões, mas assim, entre o Theo e a entrada do Theo melhora muito o time, que o Theo Hernandes tá voando ali no Milan, lateral de muita força física, apoia muito. Ele se junta ao Mbappé, assim, é um lado mais, para mim, é o lado mais forte da Copa do Mundo. Com o Theo Hernandes, Mbappé, e ainda se aproximando um pouco ali o Griezmann, que fez um grande jogo, que é o Griezmann diferente assim, do Neymar. Assim, Neymar é muito mais jogador do que o Griezmann, tá? Então estou comparando. Mas o Griezmann é um cara que praticamente entende um pouco mais essa função de você jogar como um meia, sendo um atacante como um meia. Porque o Griezmann é um cara que ele trabalha muito para a equipe. Ele trabalha muito em 2, 3 passes nessa posição. Porque o cara que joga nessa função, como o De Bruyne também joga nessa função, é um cara que você tem que trabalhar com passes, assim, fazer o time andar. O time anda o Renato Augusto é um cara que entende muito isso no Brasil também, fazer o time andar. E o Griezmann entende mais essa função do que o Neymar. Porque ele você recebe muitas vezes a bola de costas, então você tem que soltar mais rápido, você tem que estar de olho para ou soltar para quem está de frente, ou soltar para fazer o time andar. E você tem 2 pontas para mim, hoje são 2 pontas, um é o Mbappé e o outro é o Dembélé, que está muito bem no Barcelona. E você, ao mesmo tempo, carrega o jogo para o lado que esses caras estão, 2, 3 caras para você ter que fechar o espaço. Com 2, 3 caras, você abre o meio, você consegue ter o prazo. Se esses caras trocam a bola para o meio, e teve muitos, o Dembélé principalmente, ele traz a bola, vem 2, 3 caras da Austrália, ele dá a bola para o meio, você tem o Tchouaméni, que para mim é um volante que só tem a subir, é um primeiro volante que diferente do Pogba, né? Muitos comparavam ele ao Pogba, mas ele é diferente, é um cara alto, é um cara que gosta de armar o jogo, é um cara que até se parece muito assim com o estilo de jogo, muito, muito parecido mesmo, que tem aqui no nosso futebol mundial. Até é um cara assim muito parecido com o André do Fluminense, né? É um cara que não é aquele primeiro volante
pegador, marcador. É o cara do que faz o time andar. Faz o time criar, que cria, é lógico, é o cara que vai precisar roubar a bola, que vai precisar marcar, mas é um cara que tem que fazer o time andar. Com o Rabiot, que começa errado, o Rabiot, que é um cara que não é um cara, é um cara mais armador, né? Um volante mais armador. Mas o Rabiot vai ter que se acostumar a pisar na área. Quando ele começa a pisar na área, tanto que ele faz o primeiro gol de cabeça, ele vai, rouba a bola do segundo gol, subindo a marcação para dar o gol pro Giroud. O Giroud, que é um cara mais, totalmente diferente do Benzema, né? O Giroud é um cara mais fixo e mais força. Eu acho até que, apesar da França perder um pouco sem o Benzema, que, além de ser o melhor do mundo, é um cara que te entrega outras opções, outro leque de opções de variações de jogada, o Giroud é um cara que fica. E se você pegar adversários fechados, o Dembélé e o Mbappé dá a bola no Giroud, pro Giroud fazer aquele pivôzão, porque o Giroud consegue fazer esse pivô, ganha na bola aérea, porque o Benzema é na bola aérea, mas o Benzema não é tanto da disputa da bola aérea, o Giroud já é da disputa, porque é alto, é da força. Então, para mim, a França é muito favorito com o Pavard ficando um pouco mais, o Pavard como um lateral criador, né? Aquela linha de três, a maioria dos times jogam, né? Com aquele linha de três, ele libera o Theo para subir um pouco mais. Contra o Flamini também um pouco mais preso. A Bélgica me decepcionou um pouco, mas eu acho que vai ganhar muito na entrada. O time depende muito do Lukaku, né? O Lukaku não joga esses dois primeiros jogos. Sofreu muito o Canadá. Era para ter tido um outro pênalti errado, não teve. Foi Nossa, pro Canadá. foi. E só um parênteses, né? Que tá vendo o jogo na Globo e aí na hora do coisa, o cara toca a bola pra trás, marca impedimento, e aí vai o Paulo César na Globo, fala que foi impedimento, confirma impedimento, depois, 20 minutos depois é que ele percebeu que o cara dominou e recuou a bola pro jogador do Pro Canadá. Hazard, né? O Hazard erra o passe e aí. Não, o maluco E aí. dominou, exatamente, o Hazard domina, recua a bola, nossa, foi um negócio histórico Mas esse então, jogo. pelo estilo de jogo, e até me decepciona o Martinez, tá? Com o treinador. É um É, cara. é. Para mim, o Roberto Martinez junto com o Van Gaal, para mim, são os dois melhores treinadores que você tem no futebol nessa Copa do Mundo. Terceiro, para mim, é o Tite. Tá? Não vejo o Tite muito abaixo dos dois, não. Mas para mim, Van Gaal e Roberto Martinez são os dois melhores técnicos que você tem nessa Copa do Mundo. E o Roberto Martinez é um cara que também trabalha muito variações de jogadas, mas ele está muito nessa filosofia desses três zagueiros. E ele não está conseguindo fazer. O De Bruyne jogou pouco. O De Bruyne assim, teve que voltar muito para vir armar. Então, assim, para mim, são dois. Começou no meio, foi pra ponta esquerda, depois virou centroavante. Depois veio buscar como volante. É, Até outro que não, também fez uma partida muito abaixo. E é um cara muito talentoso. É o Tielemans, que é o jogador do Leicester. Foi muito abaixo, é um cara muito talentoso, um segundo volante de criação. Não conseguiu entrar no jogo, até foi substituído, foi mal. Foi substituído até no intervalo, né? é. Para entrar Então, o Onaná. eu acho que é aquela coisa de poucos corpos no meio campo, né? Aquilo que eu tava falando. Muita bola longa, jogadores infiltrados, todos na última linha, com 4, 5 atacantes, e ninguém no meio campo para trabalhar um pouco, para esfriar um pouco esse jogo, né? E essa função dessa bola longa, o Batshuayi não tem a mesma eficácia que tem o Lukaku. Então, assim, sofre muito o seu Lukaku. Por isso que, assim, a Bélgica ainda vou dar um, um, um tempo a mais para ver, porque a Bélgica ainda enfrenta também o grupo é Bélgica, Canadá, eu não lembro dos dois agora, né? Peraí, que já Me lembra, pego. Eu também não é lembro. Bélgica, É Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Marrocos. Isso, Bélgica Croácia pega e Marrocos. Marrocos. Bélgica pega E na volta do Lukaku deve ser para enfrentar a Croácia. Contra a Croácia. Então, assim, eu acho que deve. O Marrocos fez um bom jogo contra a Croácia, tá? A Croácia, para É, mim, também é uma geração que tem uma envelheceu. assim como a Bélgica, tá? Tem uma Envelheceu. envelhecida. Assim, os jogadores estão um pouco mais velhos. Então, assim, você precisa dar uma renovada e esses jogadores ainda não se afirmaram, os jogadores mais novos, tanto da Croácia quanto da Bélgica, tá? Não estão afirmados no futebol europeu, então precisa dar mais um tempo. Então, assim, não vejo também, assim, a Bélgica vou dar um tempo. A Croácia eu não vejo muito longe não, tá? Nessa briga aí pela segunda vaga, mas acho que está aberto, tá? Canadá, esse é um grupo bem aberto também, acho que pela segunda vaga. Acho que a Bélgica provável deva ficar com a primeira vaga, mas bem aberto ainda entre as outras três equipes, entre Croácia e Marrocos, que não é uma equipe besta, tá? Tem Ziyech, tem o Hakimi, jogadores que estão muito bem no futebol europeu.
Hakimi no Paris Saint-Germain, o Ziyech ali no Chelsea. Basicamente, e tem jogador que teoricamente tá na França que poderia estar no Marrocos, né? Tem que falar que o Marrocos é um país que revela bastante jogadores interessantes ali. Então, assim, acho bem aberto esse grupo, bem É. aberto mesmo. O Canadá jogou Aí bem, né, também. aí vamos falar da Espanha, né? Para mim o mais agradável das seleções. O Luiz Henrique é um cara da escola do tic-tac, que todo mundo, que é a escola barcelonista de jogar. Mas o Luiz Henrique tem uma diferença para o tic-tac do Guardiola. O próprio Guardiola também mudou, tá? Aos poucos anos o Guardiola mudou um pouco esse tic-tac que ele começa no Barcelona, um pouco mais ali arrastado, com aquela bola rodando mais. O Guardiola ficou um pouco mais vertical, até porque foi passando-se os anos, o time dele, as pessoas vão estudando o time dele, ele vai sofrendo mais e o Guardiola, ano após ano, vai estudando e vai se reinventando. E a mesma coisa eu digo sobre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique já é um cara de um tic-tac mais vertical. E o Luiz Henrique, muito tempo, teve o Morata, né? Como centroavante, utilizou o Morata, ele chega até a convocar o Borja Iglesias, que é um centroavante do Betis, tá bem no Betis, também convocou o Borja Iglesias para testar o Borja Iglesias ali, para ver se de repente ele seria mesmo um centroavante, e ele começa a Copa do Mundo sem um centroavante. Eu acho muito, até por enfrentar a Costa Rica, não sei se ele vai abrir mão totalmente de não ter o Morata, que é um centroavante. O Morata também não é aquele centroavante que joga de costa, que é aquele centroavante pivô, tipo o Giroud, que eu acabei de dizer. É um centroavante muito parecido com o Benzema, no estilo de jogo, de se movimentar, vir sair mais da área, se participar da construção ali no meio campo. Então, não sei se ele vai abrir mão totalmente, mas para mim, é uma seleção com grandes fiéis para chegar até semifinal, final de Copa. Por que eu digo isso? Porque tem, óbvio, pelo que fizeram a simulação, a Espanha ficando em primeiro e o Brasil em primeiro, ela vai pegar a Alemanha, né? E trombariam numas quartas de final, né? E seria um grande jogo, Espanha e Brasil. E a Espanha vem muito nessa filosofia porque ele tem praticamente uma base nova, né? Ele meio que dá uma rejuvenescida na Espanha, até muito de olho nessa filosofia sem a bola. O que é sem a bola? Por ele ser uma filosofia de um time que tem a bola, ele não convoca jogadores. O único mais velho, se eu não me engano, titulares, são os três, né? São o Busquets, o Azpilicueta na direita e o Azpilicueta na lateral, até um pouco mais defensivo, para liberar o Alba, o Jordi Alba na esquerda. Ele segura o Busquets e segura o Azpilicueta na direita. Isso. Até por isso. Para andar para trás, para não ter desgaste desses jogadores. E o Busquets é um cara mais da criação, né? Aquele primeiro volante. O Busquets, para mim, foi um dos primeiros volantes melhores que eu vi na minha vida. Para mim, até o melhor, eu acho. Assim, eu até tive alguns debates com algumas pessoas. Tem pessoas que preferem Casemiro, é por questão de gosto, mas eu sou muito fã do Busquets. O Busquets é um cara que assim, ele já domina, raramente o Busquets toca a bola para trás. Ele toca a bola para trás só às vezes para praticamente desafogar ou o time respirar. Na maioria das vezes ele já domina olhando para frente ou tocando para o lado para fazer o time andar. Busquets é um cara muito que tem uma visão muito de olhar para frente. Ele trabalha muito rápido, em 2, 3 passos. Até um cara que eu me espelhava, até quando eu fui primeiro volante no Joinville, quando me colocaram primeiro volante no Joinville, eu fui também ali em outros clubes como primeiro volante, eu espelhava muito no Busquets. Porque o Busquets é um cara que assim, ele já dominava virando para frente, trabalhava em 2, 3 passes, já se apresenta de novo, ele toca e já se apresenta de novo, para ser opção de passe para fazer o time andar. E ele tem na frente dois meninos que, para mim, e além dos dois meninos, assim, tem caras que podem também ser dessa função, que também que é o Dani Olmo, que começou na frente, mas pode ser utilizado mais recuado. O Asensio, que começa na frente, mas também pode ser recuado para ser utilizado no meio campo. Então, assim, é um time, e aí ele leva o Iñaki Williams, que é o irmão do Williams, que jogou praticamente por Gana, que é rápido para ter um estilo diferente de jogo. O Henrique, para mim, faz uma boa convocação. Abre mão de Sérgio Ramos, até para ter uma zaga mais rápida. O Sérgio Ramos, óbvio, o Sérgio Ramos é um cara que ainda está em alto nível, está bem no Paris Saint-Germain, mas é um cara que, de repente, para você jogar um time que o Sérgio Ramos joga uma linha de 3 lá no Paris Saint-Germain. Né? Um time que praticamente você tem o Marquinhos e você tem uma cobertura maior.
E o Sérgio Ramos não é um cara que apoia muito. Até para liberar mais o Hakimi ser mais solto, o meio campo do Paris Saint-Germain ser mais solto. Na Espanha, não. Então ele abre mão de ter. Ele começou com o Rodri, zagueiro, né? Isso. Ele vem atuando muito com o Pau Torres, zagueiro do Villarreal, e às vezes com o Albiol, ou até com o próprio Laporte, né? Que é zagueiro do Manchester City. Começou o Laporte e Rodri. Ele começou com o Laporte, Rodri até trazendo até uma filosofia de dinizista, né? Para quem gosta do Diniz, o Diniz que tem muito essa filosofia de trazer um cara do meio campo para jogar de zagueiro, o Luiz Henrique fez a mesma coisa. Trouxe um zagueiro, trouxe um meio campista, que é o Rodri, que é um cara do Manchester City, também trabalha muito nesse passe direto, para trabalhar de zagueiro, para ter o Busquets. Então, assim, vamos ver como vai ser. Acho que não deve ser esse time, tá? Contra a Alemanha, deve ser um time um pouco mais diferente. Deve ter um outro zagueiro mesmo. Até porque ele vai. A Alemanha também é um time que gosta de ter a bola, que é um Hans Flick, tá? Também tem essa filosofia do Bayern de Munique, de ter a bola, de ter a posse de bola. Então, ele deve abrir. Acho que não deve ser o Rodri de zagueiro, acho que deve ser um zagueiro mesmo. Pode ser que o Paulo Torres volte a atuar na zaga. Então, assim, ele rejuvenesce, ele traz jogadores novos, ele traz o próprio Balde, que você acabou de falar, ele poderia trazer o Marcos Alonso, que por muitas vezes foi convocado por ele. Ele não traz, ele traz o Balde, que é um menino novo, que acabou de subir no Barcelona, está tendo oportunidades agora no Barcelona como titular. Traz o menino para jogar, então ele dá uma rejuvenescida. Além de Pedro, de Gabi, meninos novos. O próprio Ferran Torres, que é novo. O Asensio, que é novo. Morata, não, um cara velho. Ele traz o Soler, tem o Carlos Soler, que é o cara que era do Valência, que acabou de ser vendido pro PSG, tá no PSG, pro meio campo, que pode também utilizar no lugar de Gabi ou de Pedri. Então ele dá uma rejuvenescida até muito de olho nessa filosofia de andar para trás. Para ter um time novo, rejuvenescido, se tiver que andar para trás quando o time perder a bola, vão estar inteiros para recompor o mais rápido possível. Para mim, ótima filosofia do Luiz Henrique nesse ponto. Ele abriu mão do Thiago Alcântara nesse ponto, acho até pelas lesões do Thiago Alcântara, até para andar um pouco mais para trás, ele não traz o Thiago Alcântara para a Copa. E aí, falando da nossa seleção, que é a seleção brasileira, que faz um primeiro tempo assim nervoso, um pouco mais nervoso, esbarrou muito na arma defensiva da Sérvia, até pelo Neymar, assim, tá embolando um pouco o Vinícius Júnior, foi muito por jogadas individuais. O Paquetá se destoou um pouco, para mim fez um bom primeiro tempo e um bom jogo, tá? Paquetá, para mim, um dos melhores do Brasil, óbvio. Todo mundo vai denominar o Richarlison, pelos 2 gols, o Vinícius Júnior por ter tentado, chutou a defesa do goleiro, deu passe para outro gol. Mas grande partida do Paquetá, tá? O Paquetá, assim, é um cara que eu sempre elogio, um cara muito de equipe, muito que faz a equipe andar, assim, trabalhando entre linhas, ali como um homem de meio campo entre linhas, com passe para um lado, passe para o outro. Deu um passe muito bom para o Rafinha começa mal, depois melhora um pouco mais. Então, assim, o Thiago Silva muito bem, Casemiro sempre na mesma batida dele, roubando muitas bolas. O Casemiro tem um poder de marcação muito forte, né? Sempre teve. Desde a época da própria São Paulo, quando ele era segundo volante, mas o europeu aumentou esse nível de marcação dele. E ele praticamente roubou muitas bolas. Então, grande poder de marcação. Então, o Brasil começa numa Sérvia que eu esperava mais também. Esperava mais, acho que o seu treinador abriu muito mão do jogo, se defendeu muito. Poderia ter começado, até porque ele poderia ter tido o Vlahovic e o Mitrovic na frente para segurar um pouco mais a bola, até para a equipe respirar. Porque só o Mitrovic era o que todo mundo esperava, mais pesadão, né? Todo mundo esperava isso. Eu também esperava isso. Exatamente isso. Mitrovic é mais pesadão. Ele poderia ter tido os dois com o Tadic um pouco mais por trás, até para os dois segurarem a bola e tentar incomodar um pouco mais o Brasil. O Alisson não faz defesa, né? No jogo inteiro, o Alisson não fez defesas. Até porque a Sérvia meio que abriu mão do jogo e para mim, até errado, e foi punida por isso. Teve bola lá atrás, sofreu muito. Os atrás por dentro, bem por dentro mesmo, né? O Tite utilizou muito Danilo e Alexandro, até quando um abria para um lado para fazer o passe o outro vinha muito por dentro, mas muito por dentro mesmo, como um volante. Tanto que o Alexandro chuta a bola lá atrás como um volante, vindo como um volante no meio. O Tite utilizando muito isso, até para deixar bem... Para aumentar o volume no meio campo e para liberar o pessoal pelo lado.
Acho que essa foi a Sim, sim, ideia. foi essa a ideia do Tite, que ele já vem trabalhando isso, mas eu. Vamos ver. Vai ter Acho que a mudanças, né? Suíça. O que você achou das mudanças aí agora que o Brasil vai ter? Acho que é bom, por um lado, por Acho que não ter. O Rodrigo começa a dar uma pulguinha atrás da orelha. O Rodrigo entrou Sim. bem. Não, É Rodrigo um vai cara ser. Rodrigo é um jogador que de altíssimo nível, um jogador assim que agrada, velho. Acho que vai ser um dos melhores do mundo assim no futuro. é um cara que Agrada pode atuar muito, por meu. Muito dentro, como inteligente. centroavante. É muito Sim, inteligente. então, Entra, assim, entra, entrou bem. entra. O Martinelli entrou na fumaça. Acho que o Fred entrou bem também. O É, Fred é um cara o que Fred sabe também entrou ocupar esse bem. espaço bem ali no lugar do Paquetá, mas o Paquetá foi muito bem, tá? O Paquetá, para mim, foi um dos melhores da seleção, até pela ocupação de espaço dele. Você Ele acha, ocupava você o acha que espaço talvez o certo, ele Titiop. andava, entrava entre linhas. Ele era o cara que acertou passe, ele roubou muitas bolas também, ali, atuando entre linhas. Você acha que talvez Pra... o Tite opte pelo Fred no lugar do Neymar? E aí Acho que avança o não. Paquetá? Acho que não. Acho que assim, a Suíça também deve ser uma seleção que deve se defender mais. E a Suíça joga muito no 4. A Suíça joga no 4-4-2, né? A Suíça é diferente da Sérvia. Eu não acredito que vai vir com linha de 5, como veio a Sérvia. Deve vir num 4-4-2 normal, duas linhas de 4, tentando fechar espaço com duas linhas de 4, no 4-5-1, deve vir, né? Uma linha de 4, uma linha de 5 no meio campo, para tentar evitar o Brasil numa linha de 5. Até com a dobra dos laterais, o Embolou só na frente, que é um jogador de velocidade, na frente, com o Shaqiri pelos lados, tentando, então assim, não acredito que deva vir numa linha de 5 atrás, não, uma linha de 4 diferente, uma linha de 4, uma linha de 5 no meio campo, então, acho que deve vir assim a equipe da, Da Suíça. da Suíça contra o Brasil. Suíça e Camarões eu não assisti, né? Acabei não assistindo, foi um jogo que eu não assisti. É. Mas eu fiquei sabendo, o comentário da Suíça é uma equipe defensivamente mais forte que a Sérvia. A Uhum. Suíça sempre se destacou por isso, é uma equipe defensivamente tem o Roberto Rodrigues, que é um lateral que foi do Milan, hoje está jogando em outros clubes, é um lateral muito forte também, não é apoio, então acho que tem o Taka no meio campo, que é um destaque jogador do Arsenal, também bate bem na bola, bom marcador, mas É o acho que eles Frauler, vão 4-5-1. Frauler também, o outro volante também, marcador também, acho que tá Tem na o Shaqiri Atalanta ainda, ainda. que é um É. jogador que está no futebol norte-americano hoje, na MLS, que é um jogador de drible. Tem um goleiro Assim, bom também, Sommer. então, assim, acredito muito numa linha de 4, uma linha de 5 no meio campo, não acredito que venha com três zagueiros, não. Aí você Portugal acha. também, Portugal, Ah, acabei tá. fugindo, acabei esquecendo de Portugal. Portugal com muitos valores, acho que começa errado. Eu também sou muito adepto que o Rafael Leão tem que jogar, porque Portugal não tem um ponta, né? O ponta seria o Diogo Jota. Acho que o Diogo Jota não teria o João Félix, seria o Diogo Jota. O Diogo Jota seria o ponta titular da seleção. O Diogo Jota não vem, acabou machucando no Liverpool e acabou não sendo convocado. Você tem que ter o Rafael Leão no time. Você precisa ter o João Félix, assim, flutuando, atuando por um lado do campo. É, acho que o Otávio não deve ser titular em outros jogos. Acho que o William Carvalho deve ser titular nos jogos até. Acho que contra o Uruguai, que é o próximo jogo. Acho que ele deve ser um pouco mais cauteloso, o treinador. Deve entrar o William Carvalho junto com o Rubem Neves, que também é um bom volante, é bom primeiro volante. O Danilo é mais primeiro volante, né? Acho que ele não erra na zaga, não. Mas eu não abri mão do Pepe, não, tá? Acho que o Isso Pepe. que eu quero falar agora. Eu optaria também pela volta do Pepe na defesa. Até por uma questão de experiência, equilíbrio ali. O Pepe te traz experiência, o Pepe te traz uma liderança dentro do jogo. O Pepe é um cara mais malandro. Então eu não abriria mão do Pepe, não. Ele abriu mão do Pepe, então ser um adversário que É, jogaria mais defensivamente. Eu acho que ele pensou muito também que Portugal esperava teria a isso. É. bola, então teria que correr muito para trás. Então o Danilo e o Rubem Dias, que são mais novos, então acho que ele esperou muito Mas, isso. Mas coitado, mas acho que o próximo jogo ele acho que deve foi ter mal mudança. Acho que treinado, pode viu? ser que Eu acho que eles o não Pepe treinaram volta. posicionamento lá atrás, sabe? Do Acho que o Pepe Danilo. volta. Deve ter o Pepe de volta. Acho que ele deve ter a volta do Pepe na zaga, o William Carvalho ali no meio campo, tá indo o Otávio, e aí o Bernardo Silva sendo deslocado para ser o ponta esquerda, para ser o ponta direita, e aí o João Félix sendo o ponta esquerda com o Bruno Fernandes. Ou o próprio Fernando, o Bruno Fernandes vem atuando muitas vezes de ponta, até no Manchester United, em alguns jogos, como ponta, vindo flutuar para o meio, com o Bernardo Silva também, os dois meio que alternando meio e ponta, até porque ele vai enfrentar o Uruguai que é um adversário que, apesar de se defender, mas é um adversário muito mais perigoso do que Gana, que também fez um bom jogo.
Então, mas assim, para mim o Rafael Leão tinha que ser titular. O João Félix até começa o primeiro tempo mal, mas acorda. O João Félix é um cara que tem talento. Um cara que tem talento, acorda no segundo tempo, ajuda ali o Cristiano Ronaldo na frente, ajuda na marcação alta. E Portugal é um time que não faz marcação alta, né? Até pela filosofia dos jogadores. Por Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo, não são jogadores que fazem tanta marcação alta. O João Félix joga no Atlético de Madrid, que é um clube que é um pouco mais reativo e não é um time que atua com marcação tão alta. O Bruno Fernandes é um cara que até que para atuar mais United, mas não é um cara de poder de marcação, é um cara de criação, muito. E o Cristiano Ronaldo nunca foi, até pela idade hoje em dia, não vai ser agora que ele vai ser um cara de marcação alta. É, Então para mim, o Rafael Leão tinha que jogar, até por ser um desafogo, é um cara muito forte no 1 contra 1. E o Rafael Leão tem muita força física também, né? É para você ter uma alternativa de jogo diferente, porque ele entra com um time muito de posse de bola, né? Com o Otávio, Bruno Fernandes, Bruno Bernardo Silva, são caras muito de posse de bola. Óbvio, o Bruno Bernardo Silva e o Bruno Fernandes tem o drible também, o Bernardo Silva tem o drible também, mas não é a característica principal deles. Então, eu teria o Renato Leão para ter essa mudança de direção que ele tem. Um cara muito forte no 1 contra 1, é um cara que, porra, ele põe a bola na frente, é difícil segurar. A gente, é uma filosofia muito parecida com o passada, Mbappé, assim. passada larga, né? Também tem a passada larga, também é alto, E, difícil de acompanhar mesmo. então, praticamente, eu acho que nesse ponto o Fernando Santos errou, mas acabou vencendo, acabou deslanchando com a melhora do Bruno Fernandes, com a melhora até do Bernardo Silva, do João Félix, vence. Até abre espaço, né? Porque o time o time de Gana começa a achar que pode ganhar o jogo, né? E abre, vem pra cima, abre o espaço, né? Também. Viu que não é esse bicho-papão todo, né? E acaba meio que tentando jogar contra os adversários. Mas acho que é isso. Acho que assim, esse é o resumão dessa nossa primeira rodada da Copa do Mundo. Vamos esperar a É, segunda. Semana e, que vem estamos aí de novo para contar aí o que anda. Mas para mim, assim, a olho nu, dizendo assim, para mim, acho que ponto 5 favoritos ao título. Vejo o Brasil, Argentina, mesmo que perdeu o primeiro jogo, ainda vejo que deva chegar. Inglaterra, França, e aí para mim correndo um pouco, Espanha, óbvio, e correndo um pouco mais por fora, Portugal e Bélgica. Para mim, mas assim, favoritos esses 5. Eu boto a Argentina, mesmo que perdeu o primeiro jogo, mas eu vejo a Argentina ainda, eu acho que o que ainda nos. acredito que a Argentina vai melhorar e vá O que apresentar o nos seu melhor futebol nessa Copa e deva ir longe. Não sei se conquista o título, mas para mim eu vejo os 5 com mais chances de títulos aí o que nos acredita a talvez só um grande jogo nas quartas de final, né? Teoricamente. Todos esses times chegarem nas semifinais, né? Não, Acreditaria teria só. Bélgica e Portugal também, né? Fazendo É, as projeções, teria Bélgica e Portugal. Óbvio que eu não vejo Bélgica e Portugal na primeira prateleira, mas na primeira prateleira eu vejo esses 5. Para mim, brigam pelo título. Mesmo a e, Argentina perder o primeiro jogo, mas eu vejo esses na primeira prateleira, porque aí a Argentina é um outro jogo contra a México, contra a Polônia, vão precisar sair para o jogo, vão atacar, não vão só se defender. Então, eu vejo a Argentina tendo mais espaço e passando Claro que a Argentina vai sofrer uma pressão maior, né? A pressão vai crescer na se não pode Argentina. se complicar contra o México, né? Não pode. Então, É mas vejo pressão ainda a já. Argentina com É. grandes condições Mas esses 5, para mim, esses 5 estão na primeira prateleira para conquistar a Copa do Mundo. E tá, e a gente, pra gente fechar aqui, pra gente poder encaixar aqui só um último tema, o Brasil tem essas duas condições, a gente falou um pouquinho do Neymar, que a gente acredita que deve também entrar o Rodrigo, e a questão fica agora a questão da lateral, né, com o Danilo também fora. Você acredita que é o momento do Daniel Alves finalmente ter a oportunidade, né, com o time do Tite, ou você Não, vai acha jogar o Daniel talvez Alves. Não, vai jogar o Daniel Alves. Não no tem momento? como te levar e colocar o Militão. Para mim, e de sinceridade, eu até jogar o Daniel Alves. Não acho que Suíça e Camarões tenham grandes jogadores que assim o Daniel Alves não consiga dar conta. Seria difícil uma França ter o Mbappé pela frente. De repente você pega uma Espanha, teoricamente a Espanha vai ter muita posse de bola e você vai ter que, às vezes, até abdicar muito de ter a posse de bola e fechar a casinha. Uma Argentina também, que você também vai ter que, de repente, abdicar, porque a Argentina também é um time de posse de bola, abdicar. A própria Inglaterra, que também tem jogado.
Tirando Suíça e Camarões, não. Suíça e Camarões, eu iria de Daniel Alves. Até porque o Daniel Alves, por dentro, pode te dar muitas opções de passe também. O Daniel Alves é um cara que tem uma técnica muito refinada. E não tem como dizer. O Daniel Alves é um cara de grande técnica, é um cara de grande passe. É um cara que acha passe. É um cara que também é um cara que ele gosta muito desse toque curto. Ele fazia muito esse toque curto no São Paulo. Até para quem acompanhou mais ele aqui no São Paulo, ele tem esse toque, ele tem esse passe curto, ele se apresenta para receber de volta, para tentar a bola longa. É um cara que mais deu passe na história pro Messi. Então, para mim, ele te dá grandes opções. Até de passe, para mim, ele te dá mais opções que o Danilo. Sim. Danilo hoje é mais jogador que ele, até pela Aí você acha idade. que inverteria então? Você acha que aí quem desceria mais seria o Daniel e do outro lado o Alexandre Acho que seguraria um não, pouco mais? eu acho que assim, depende muito, né? Porque o Brasil jogou muito pela esquerda devido ao momento do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior Uhum. é um cara que É, então. trai mais atenção que o Rafinha hoje, até pela ascensão do Vinícius Júnior no futebol europeu. Mas. E o Daniel Alves é um cara que gosta muito de participar da criação do meio campo para frente. O Daniel Alves é um cara que não se limita só a ficar na marcação. Então óbvio que de repente você pode ter o Daniel Alves. E o Daniel Alves é um cara que até, assim, ele dita. O próprio Barcelona, quando ele volta, ele ditava algumas jogadas. Assim, eu acompanhei muito, ele ditava algumas jogadas, tanto que ele dá muito espaço pro Jordi Alba. Porque ele vem por dentro, ele aparece como um lateral por dentro, ele libera o Jordi Alba lá, ele dá algumas famosa fatiada, né, que todo mundo diz, para entrada do. Ele se apresenta como um lateral entrando na brecha do Rafinha, porque o Rafinha jogando aberto, ele entra no espaço, ele entra como um lateral, com aquele lateral criador, ele entra no espaço. Assim, óbvio que você perde muito na marcação pro Daniel, pela idade do Daniel Alves. O Daniel Alves não tem mais aquela. Nunca foi um cara de grandes velocidades, e com a idade mais elevada, perde mais ainda. Mas você ganha outros quesitos. Você ganha em passe. O Daniel Alves é um cara muito bom de passe. Você ganha o Daniel Alves, que ele consegue ditar o jogo. Você ganha o Daniel Alves até participar da armação no meio campo. O Daniel Alves é um cara que se apresenta mais que o Danilo. Assim, também tem outras filosofias. Mas para mim, joga o Daniel Alves. Muito vai jogar o Militão. Não. Para mim, você não leva o Daniel Alves para pôr o Militão para jogar. Você nem leva o Daniel Alves. Você nem teria essa opção de jogar o Daniel Alves. Então, vai ser o Daniel Alves. Porque foi uma das discussões que a gente fez no outro episódio, né? Que tava na dúvida sobre a questão do lateral, sobre levar ou não levar o Daniel Alves. Eu não teria levado. E de Não repente, teria levado. de repente pinta exatamente a situação que a gente não imaginava, né? Que de repente pintou a situação, né? O Daniel Alves agora vai ter que ser utilizado, né? Porque senão realmente vai falar o quê? Aí vem aquela história que a gente falou, né? Que talvez o Daniel Alves seja um cara. Talvez, eu que imagino, talvez Militão e o Daniel Alves segundo tempo, por exemplo. Imagina uma possibilidade como essa. Eu não acho absurdo. Não, mas é o que eu falo. Suíça e Camarões não são. Vão jogar muito parecido a Suíça menos, né? Vai tentar sair um pouco mais pro jogo, vai tentar incomodar. Mas não daquele nível assim, vai ter contra-ataque toda hora tal. Não. Eu duvido muito. Vão se fechar muito, fechar casinhas, se preocupar muito primeiro em não perder o jogo, depois Uma pensar em estratégia, tentar uma questão de atacar o Brasil. estratégia de Aí, a pontuação, né? partir de umas oitavas de final, aí já é uma outra história. De repente você pega um Uruguai, ou até uma própria Portugal, ou até Coreia ou Gana, qualquer um que vier do outro lado. Mas aí já é um jogo mais de risco, né? Você não pode perder o jogo, você não pode errar, porque é um jogo eliminatório e a pressão aumenta pro lado do Brasil. Mas agora não. Suíça e Camarões, joga o Daniel Alves sem problema algum. Certo. Então é isso mesmo, né? A gente tratou aí de toda a primeira rodada da Copa. É, o caso virtualmente, eu concordo no ponto, talvez, né? Talvez a queda, eu acho que aí. Vamos deixar esse assunto pro próximo episódio, talvez seja aí que você falou, né? Temos três grandes técnicos só. Eu acho que a falta de grandes treinadores está refletindo um pouco na qualidade do jogo. Isso é algo que a gente pode considerar, né? Então essa é algo que Pode ser também. a gente pode deixar Pode algo. ser também. Vamos ver se vai se confirmar, né? Até a segunda rodada vai ser bom pra gente confirmar isso, né? Pra ver se foi só nervosismo, se realmente há uma limitação tática e isso tá limitando o jogo, porque não tem como, né? O jogador não pode fazer aquilo que o técnico não deixa de fazer. Então, às vezes a limitação tática pode estar interferindo aí no rendimento dos jogadores. A gente vai poder saber um pouco melhor na segunda rodada, quando a gente vai trazer o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, né, pro pessoal aí, né, pessoal que acompanhou. Muito obrigado a vocês que assistem. Não esqueçam de se inscrever, tá? Que esse canal é o canal Raul Muma Vlogs, nosso outro canal. Então se inscrevam aí, né, pra acompanhar. Tem mais podcast, tem podcast aí do passado, de coisas, né, vocês podem aí conferir. Às vezes é sempre bom, né, você tá ocupado fazendo alguma coisa aí, sempre tem aí
uma opção aí para você ir ouvindo, né, para você se distraindo, ajuda bastante aí, né, para passar o tempo também, né, e também para ganhar um pouco de informação que, modéstia à parte, a gente tá sempre passando coisa muito boa aqui, né, conteúdo aqui de altíssima qualidade mesmo, né, na minha humilde opinião. Então é isso, pessoal, muito obrigado, deixa o like, se inscreva, né, compartilhe aí, eu vou deixar pro Vitor encerrar, mas muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua aparição aí nesse episódio, e tamo junto, e vai daí, Vitor. Bom, obrigado, pessoal. Mais um episódio que encerramos aí, Copa do Mundo rolando. Espero que vocês estejam curtindo os jogos, se divirtam, compartilhem aqui com a gente. Já sabem, informações exclusivas e tudo que análise é com a gente aqui no canal. Já sabem, curtam, compartilham, ativem o sininho para receber as notificações, não só desse nosso novo canal, mas também do meu irmão, que continua lá com as lives dele e mantendo aí praticamente as informações sobre o mundo dos games, sobre o mundo do futebol. Estamos abertos, críticas, sugestões, sempre com muita educação, que vocês querem saber, que vocês querem ouvir. Estamos abertos. Obrigado, boa Copa a todos aí. Logo, logo voltamos aí para contar sobre a segunda rodada, beleza? Valeu, galera, um abraço. Fui!